Over the Early Wall foi um desenho que apareceu do nada, fez 10 episódios com qualidade de cinema e foi embora. De alguma forma ainda virando uma das animações mais reconhecidas pela internet. Mas como um desenho que surgiu do nada e com tão poucos episódios conseguiu ser tão frequentemente listado como o melhor desenho da história? Bem, é sobre isso que falaremos no vídeo de hoje. O que eu mais gosto em Over the Early Wall é sem dúvida um mistério. É muito impressionante como esse desenho te taca no meio do nada com dois protagonistas que você não tem a menor ideia de quem são e ainda assim ele consegue funcionar por si só. No último vídeo eu critiquei Hazbin Hotel, que gasta tempo demais em muitas coisas, mas não consegue apresentar muito bem os temas da série. Infelizmente isso acaba sendo muito frequente na indústria atual por motivos que eu posso abordar em um vídeo futuro. Mas quem diria que um desenho de mais de 10 anos atrás conseguiria falar sobre isso tão bem? Porque a história foi perfeitamente escrita para dividir igualmente o foco entre os personagens e história. Isso acaba resultando num misterioso primeiro episódio que você não tem a menor ideia de nada do que está acontecendo. Conforme o episódio passa, descobrimos mais sobre os protagonistas dessa história. Wirt, um jovem de aproximadamente 16 anos que está perdido na floresta, e Greg, um jovem de aproximadamente 8 anos que também está perdido na floresta. Mas essa escolha de dois protagonistas não é à toa. Eles têm suas particularidades e sentimentos que o tornam pessoas únicas para a série, principalmente para o final e para uma jornada de evolução no Wirt que eu cobrirei no vídeo de hoje. Mas para entendermos isso, primeiramente precisamos fazer um recap sobre esse desenho. O desenho começa com Wirt e Greg presos em uma floresta e não temos a menor ideia de como eles chegaram ali. Mais tarde no episódio eles acham a Beatriz, que seria muito importante para o futuro do desenho, e conversam com o lenhador, que alerta para as crianças temerem a fera. Wirt desconfia do velho e pensa que tinha derrotado a fera mais tarde no episódio. Mas não, era só um cão meio raivoso. No episódio 2 eles chegam numa cidade muito macabra e oficialmente conversam com a Beatriz. Mas depois de perceber o quão bizarro era aquele lugar, eles partem para uma outra aventura mais bizarra ainda, que resulta numa briga entre o Wirt e Beatriz, e o Greg pega a liderança para trazer felicidade de novo à escola, resolvendo um problema com o gorila que por algum motivo ficava perto da escola. Em seguida os protagonistas param em uma pousada e é que acontece um dos episódios mais interessantes na minha opinião, que ouvimos muitos spoilers sobre o futuro do show aqui. Em primeiro lugar, descobrimos mais sobre o passado do Wirt, que entre ele e o Greg eu diria que ele é o protagonista dessa história, porque ele é o personagem mais fácil de você se identificar. Ele é muito perdido e não consegue se expressar direito às vezes. Aqui ele vai em busca de informações, mas não consegue elas direito. Também somos alertados sobre uma possível garota que ele gostava que teria algum foco mais pra frente. Felizmente o grupo consegue se reunir, e agora com o cavalo, eles iriam atrás de conseguir dinheiro para o barco que os levava para Adelaide, que aparentemente era importante segundo a Beatriz. Também quero destacar a fera aqui. Ela é apresentada do melhor jeito possível para a série, com um ar de mistério, e você também fica curioso para o que vai acontecer, principalmente considerando a sua relação com o lenhador. Prosseguindo, eles encontram um velho rico em busca de 2 centavos para ir ao navio. Esse episódio é hilário por causa do velho, que só tem reações muito expressivas e imprevisíveis, mas o maior destaque fica para a interação da Beatriz com o Wirt, onde ele confessa ter um amor por uma garota e trata isso com maior dificuldade, não sabendo como agir. Beatriz, uma pessoa bem mais adulta e experiente, avisa que não tinha problema gostar de alguém. Isso só era um traço de personalidade comum. E sabe, isso meio que faz o Wirt começar a amadurecer. No fim, a Beatriz ainda confessa que ela era uma humana antes, que tacou uma pedra em um pássaro e por isso foi amaldiçoada. E sabe, isso foi complexo. Mas aparentemente ficaram em segundo plano com nossos heróis agora sem um cavalo pegando um barco rumo a Adelaide. E durante boa parte do episódio é só algo comum, com os protagonistas arranjando um jeito de ir a Adelaide, mas aqui, quando eles finalmente chegam, temos uma conversa muito boa entre eles, onde a Beatriz pega uma apreciação pelos garotos. Porque, na verdade, ela queria levá-los a Adelaide, porque a Adelaide, na verdade, é uma velha que poderia transformar Beatriz de novo em humana se ela trouxesse outras pessoas para repor seu lugar, mas ela tinha se arrependido, então ela corre desfazer o trato. Entretanto, o Wirt acaba percebendo que tinha algo de errado e pega a Beatriz no flagra. Pensando que ela estava usando os irmãos, o Wirt derrota Adelaide e pega a tesoura que transformaria a Beatriz em humana, partindo sem rumo agora para algum lugar. E bem, nesse próximo episódio temos algo tanto quanto bizarro, porque os garotos tentariam escapar daquele abismo, mas eles acabam com Lorna, que por algum motivo os escritores tentaram passar como algum tipo de interesse amoroso pro Wirt, mesmo que sabe, isso não pode acontecer porque ele gosta de outra garota. Mas no fim do episódio ela se provou ser malvada e tentou matar todo mundo. Pelo menos esse episódio nos rendeu um dos melhores gritos de não das animações.
No continuar dessa história, o Wirt chega na sua desistência e começa a dormir no chão da névoa. Mas o episódio começa a ficar bizarro mesmo quando o Greg passa a ter a sua própria aventura em um sonho muito assustador. E de um jeito ainda mais bizarro do que tudo que foi nos mostrado, descobrimos que toda essa alucinação foi na verdade a fera manipulando o Greg, trazendo ele para o seu lado. E isso foi muito assustador. Felizmente, o Wirt acorda e encontra com a família da Beatrice, pela primeira vez na história percebendo alguns problemas que ele tinha dentro de si, aos quais eu vou abordar melhor nesse próximo episódio. Como o Verde Guardião adora se diferenciar de outros desenhos, nós temos o primeiro episódio em ordem cronológica aqui. Inclusive, curiosidade muito da hora, esse era para ser o primeiro episódio do desenho, mas foi mudado posteriormente na produção, porque ficaria mais interessante. E meus amigos, como ficou mais interessante mover a ordem desse episódio? Isso traz um charme muito maior pro desenho, porque você só descobre aqui o motivo do Wirt ser tão inseguro, ou porque o Greg é tão determinado. Bem, vamos começar pelo começo. Em resumo, tá todo mundo fantasiado porque é Halloween. E isso faz tanto sentido. Em resumo, a história é como o Wirt se vê como alguém fraco que não consegue ir atrás da menina que ele quer. Isso nos mostra o reflexo de como o Wirt se vê. Uma pessoa insegura e sem confiança. E sabe, foi exatamente desse jeito que o Wirt tinha se mostrado nos 8 episódios anteriores a esse. Mas dessa vez é algo bem mais direto. Porque na cabeça dele, ele nunca seria tão incrível para conquistar a Sarah e ele já tinha perdido para o Jason Thunderburger. Pior ainda, quando o Greg tenta fazer esse casal dar certo. Na minha opinião, eles caírem no desconhecido não veio para representar que eles estavam perdidos numa floresta. Na verdade, a floresta é apenas o reflexo de todos os pensamentos do Wirt para representar a bagunça que era a cabeça dele. Quando eles chegam no desconhecido, o Wirt tá muito confuso. Diversas vezes durante a jornada ele põe a culpa no pobre coitado do Greg, que sabe, não tá fazendo nada demais. Eu gosto como no primeiro episódio, depois ele fazer isso, o lenhador adverte o Wirt. Ele só aceita na hora, mas isso foi um aviso de que algo estava errado. Durante os episódios, normalmente é o Greg que toma a iniciativa para resolver os problemas. Mesmo que ele não entendesse a gravidade da situação, de certo modo, o Greg toma atitudes bem mais maduras que seu irmão, decidindo ir atrás de resolver as situações para ver no que vai dar. O problema é que mesmo o Wirt vendo o método Greg de resolver as situações, o Wirt coloca sua cabeça cada vez mais para baixo que ele precisava continuar indo do seu jeito. Então, mesmo que ele tenha paixão por tocar instrumentos, ele precisava esconder porque ele não tinha coragem de mostrar isso. Ou até de outro modo, mesmo que ele tivesse muita vontade de ter uma vida ao lado da Sarah, ele nunca ia ter coragem de ir atrás da pessoa que ele gostasse. Eu entendo que o desconhecido é como se fosse uma jornada de aprendizagem pro Wirt, como se ele estivesse passando para uma fase mais adulta, aprendendo algumas lições no processo. No 8º episódio ele desiste de tudo, ficando totalmente inerte e aceitando a derrota. Mas mesmo que ele tivesse desistido, eu interpreto que ele não sabia a gravidade da situação. E no fundo, na cabeça dele, isso poderia ser resolvido do mesmo jeito que foi resolvido na maioria das situações anteriores, com o Greg atuando. Por isso o Wirt, mesmo que talvez inconscientemente, acaba mandando o Greg pegar a liderança, porque ele acreditava que o Greg poderia resolver a situação. Ele é manipulado pela fera e no fim do episódio, o Wirt percebe que pela primeira vez, ele precisa tomar alguma atitude na vida. E ficar parado esperando as coisas se resolverem não funciona em 99% dos casos que você depende de si mesmo. Assim, ele levanta e percebe todas as responsabilidades que ele não tinha cumprido até aquele momento. Como ele tinha se escondido por boa parte da série, assim, finalmente tomando coragem para encarar os desafios e em uma última jornada ele ir atrás de salvar o seu irmão. O episódio é sobre como o Wirt está pronto para assumir as suas responsabilidades, tanto que ele assume para o Greg que estava errado nessa história toda e pede desculpas que devia ao seu irmão. E quando a fera aparece, ao invés de tomar uma decisão medrosa como antes e se curvar da fera, ele recusa, encara a fera. O Wirt, mesmo estando à frente com talvez o ser mais manipulativo da história dos desenhos, ele percebe a falha no plano dele. Não tinha motivo para a fera ter uma obsessão tão grande pelo lampião ligado. Assim, ele percebe que a alma da fera estava dentro do lampião, salvando o Greg e dando o lampião ao lenhador. Entende, Senhor da Mata? Todos os que perecem aqui se tornam árvores para o lampião. Corte-os com seu machado. Vá, agora! Pare! Jamais verá sua filha novamente, Senhor da Mata. Está mesmo pronto para voltar para sua casa vazia? Não, Senhor da Mata!
Mas assistindo a série para esse vídeo, eu percebi que o lenhador avisar tanto os garotos sobre a fera acontece provavelmente porque o lenhador se vê como Urt, mas por um erro seu, acabou sendo manipulado pela fera e ficando preso na floresta para sempre. É como se o lenhador nunca tivesse fugido do desconhecido em primeiro lugar. Por isso, ao invés de apagar, o Urt passa o lampião para o lenhador e avisa que aquilo era problema dele. O que sabe realmente era, porque aqui o lenhador iria se mostrar talvez como o personagem dessa história, porque é algo sobre ele quer manter a sua filha a salvo, mas graças a um garoto que superou o seu medo, ele decide encarar o seu, assim apagando a chama do lampião e derrotando a fera de uma vez por todas. E quando você pensa nessas analogias, o show só fica mais perfeito, porque você começa a dar valor a cada pedaço dessa obra de arte, a intro do desenho sendo os acontecimentos que spoilavam cada episódio, e o final do desenho revelando o que aconteceu com cada personagem, o Greg finalmente escolhendo o nome pro sapo e devolvendo a pedra, a bala que ficou presa na jaqueta do Urt durante o primeiro episódio inteiro e acabou sendo reutilizada no fim dele para derrotar aquele cão maligno. Todos esses detalhes só te fazem admirar o que acontece quando os artistas adoram a sua arte. E finalmente, depois de tudo que aconteceu, o Urt acorda no hospital e decide chamar a Sarah para passar um tempo com ele. Mesmo que sem tanta coragem, você percebe que o Urt amadureceu. E agora ele é uma pessoa bem mais madura, agora ele tem coragem. Mesmo que ele não tenha chamado a Sarah para sair tão direto ao ponto, ele tomou o primeiro passo. E esse era o primeiro passo que ele precisava dar, assim mostrando uma evolução do personagem. E bem, eu acho que é isso. Muito obrigado por me ouvir até aqui, muito obrigado mesmo por serem incríveis, e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!